Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos abençoando, nos direcionando, nos trazendo paz. A paz que transcende todo e qualquer entendimento humano. O que você quer dizer com isso? É que em meio ao caos, em meio ao conflito, em meio às dificuldades, em meio às vezes até ao insolucionável, o Senhor te dá uma paz. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai colocar essa paz no seu coração. O Senhor vai te dar essa paz, ainda que você olhe as circunstâncias ao seu redor. Parecem enlouquecedoras, o Senhor te acerta com essa flecha, a flecha da paz, onde o seu coração vai descansar e confiar única e exclusivamente nele. Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom. Amado Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, fidelidade, nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti. Muito, muito obrigado por toda a sua fidelidade, por todo o seu cuidado. Obrigada, Jesus, pela boa noite de sono que tivemos. Obrigada pela cama que dormimos, Senhor. Obrigada pelos cobertores. Obrigada pela casa. Obrigada pela segurança que nós temos em Ti, Senhor. Que por mais que moramos em condomínio, em casas luxuosas, em casas supostamente seguras, a nossa segurança vem única e exclusivamente de Ti. É o Senhor que nos guarda dos verdadeiros vilões, dos verdadeiros maus, que são anjos e principados, demônios, Senhor, que tentam nos acometer dia após dia, instante após instante, Senhor. Então nós agradecemos, pois sabemos que enquanto dormimos e descansamos, estamos cobertos pelo precioso sangue de Cristo. Os Teus anjos estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o descanso é do justo. O Senhor dá ao seu amado enquanto descansa, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, por permitirmos nos descansarmos, Senhor, dormirmos e acordarmos para mais um dia que o Senhor preparou, e tudo que o Senhor faz é bom. E esse dia será um dia maravilhoso, um dia abençoado, pois sabemos que foi o Senhor quem fez e o Senhor nos conduzirá de glória em glória, Senhor, assim como o amanhecer, assim como Tua palavra diz, que é como o amanhecer, que vai raiando o dia e cada instante vai ficando mais claro, Senhor. Essa é a nossa vida, quando caminhamos contigo, Senhor. Quando, Jesus, renunciamos àquilo que nos escraviza, aquilo que já não faz mais parte da nossa vida. E até mesmo, Senhor, quando renunciamos coisas que aos nossos olhos são boas, Pai, mas renunciamos por amor a Ti, Senhor. Por amor, pois sabemos que o Senhor, os Seus planos são muito melhores do que os nossos. Os Seus planos, Jesus, são mais altos, são mais elevados que a nossa pequenez, da nossa mente humana, jamais, Senhor, é capaz de imaginar. Eu oro, Senhor, por cada família, por cada casa, por cada pessoa que está recebendo nesse instante, Senhor, a Tua palavra. Senhor, declara a vida de Deus fluindo através desse vídeo. A vida de Deus fluindo através de celulares, televisores, Senhor, seja a forma que for, Senhor, computadores, que a Tua vida invada este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que toda e qualquer arma forjada não prosperará, porque em juízo nós as condenaremos, assim como a Tua palavra nos autoriza, nos dá essa autoridade, Senhor. Eu oro, Senhor, para que qualquer impedimento, seta, laço, dado, pensamento contrário, levante do inferno para a gravação desse vídeo, ou para que essa mensagem atinja, Senhor, a quem o Senhor quer alcançar, Pai. Eu declaro os caídas por terra. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Fala conosco, Jesus, de uma forma especial, de uma forma individual, de uma forma que o Senhor sabe que o nosso coração necessita desta instrução, Pai. Peça a Ti, Senhor, que todo e qualquer levante do inferno caia por terra. Leva cativo a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções são submissos ao senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Que todo eu caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro um dia de vitória, um dia de bênção, porque como a Tua palavra nos garante, nós somos altamente favorecidos, ricamente abençoados, profundamente amados e eternamente salvos. Essa é a verdade que o Senhor coloca no meu, no seu coração todos os dias, porque Ele é bom e a Sua bondade dura para sempre.
Eu entrego os nossos familiares, eu entrego os nossos empregos, eu entrego os nossos desafios, tudo nas suas mãos. Doce, amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Nos conduza, nos direciona, nos traz revelação, sabedoria através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que precioso é estarmos mais uma vez reunidos, falando sobre as verdades do Senhor. Para a minha e para a sua vida, aquilo que o Senhor tem ao nosso coração, de uma forma que muitas vezes passa até desapercebido, né? Mas o Senhor, ele é um Deus de detalhes. O Senhor é um Deus detalhista, que nada fica desapercebido. Pode passar desapercebido para nós, que somos desatentos e às vezes estamos com tantas coisas na cabeça e nós não notamos. Como nós falamos ontem, nós estamos essa semana falando sobre mesas. E ontem nós falamos sobre o que é uma mesa. Nós lemos o texto lá em Lucas, do 36 ao 40, se não me engano, do 36 ao 50. O texto é um pouco mais longo, onde nós falamos de uma mulher que ela entra na casa do fariseu e ela vai lavar os pés de Jesus. Tem todo um contexto, tem todo um cenário. Se você puder ler com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, para que o Senhor ministre ainda mais ao seu coração, leia. É um texto muito rico. A palavra do Senhor, ela sempre nos enriquece, ela sempre nos transforma de dentro para fora. Não é o jeito que eu falo, nem o jeito que eu me visto, e sim é a transformação que vem de dentro para fora. É aquilo que o Senhor coloca em mim, o perfume de Cristo, o doce, suave perfume de Cristo. E nesse texto, nós temos ali a história desta mulher, que em algumas bíblias a chama de pecadora, em outras de prostituta. E o fariseu, vendo toda aquela movimentação dentro da sua casa, ela lavando os pés de Jesus, lavando com um perfume muito caro. É um perfume muito caro que ela usa para lavar os pés de Jesus. E tem um texto aí que a gente tem muita coisa para falar nesse texto. É um texto muito rico, é uma palavra de sabedoria, de conhecimento muito rica aqui dentro dessa observação que nós temos na Bíblia. Mas vamos nos atentar à questão da mesa, que é o que o Senhor tem falado muito no meu coração. Como eu falei para vocês, desde o primeiro dia do ano, o Senhor tem me falado muito sobre mesas. Mesas que Ele me retirou e mesa que Ele me colocou no decorrer desse ano. E são mesas surpreendentes. Não só as mesas que Ele me colocou, mas a mesa também que Ele me tirou. E o Senhor é um Deus perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz tem um porquê, tudo que Ele faz tem um destino. E nesse momento nós vamos entrar nessa passagem, que é a nossa aula de hoje, né? A nosso momento de reflexão da palavra do Senhor, chama-se a mesa da renúncia. A mesa da renúncia. Renunciar custa caro. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Em Lucas 7,36, nós temos a seguinte observação a partir do versículo 39, que diz o seguinte. Na verdade não é 39, é 36 ainda mesmo. Ela tá lá lavando os pés, né? E aí tem o fariseu se incomoda com o que ela tá fazendo e ele diz o seguinte. Porque ele convidou Jesus, mas ele não acreditava que Jesus era Jesus. E ele fala na sua mente o seguinte pensamento. Apareceu no jantar. Vamos lá, vamos daqui, ó. Quem duvida que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou nos pés de Jesus. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele. Aí vem o fariseu. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, que pensei, saberia que tipo de mulher é essa que lava os seus pés. Olha o pensamento dele. Ele pensou, ele não falou. Mas o Senhor conhece a palavra muito antes de vir na nossa boca. E Jesus responde: Simão, tenho algo para te dizer. É mesmo? Diga-me. Aí ele conta a parábola que nós vamos ler novamente. 2 homens deviam um banqueiro, um devia 500 moedas de prata e o outro 50 moedas. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais alegre? Simão respondeu: acho que aquele que recebeu o maior perdão. Tem razão. Disse Jesus então, virando-se para a mulher, mas ainda falando a Simeão, perguntou:
Vê esta mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os meus pés. Ela veio, porém, derramou lágrimas nos meus pés e o enxugou com seus cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não percebeu como é nosso costume derramar o azeite na minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso, está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: eu perdoo seus pecados. Na mesma hora, outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: sua fé te salvou. Esse texto é muito poderoso. Esse texto é muito incrível. Olha só, enquanto a mulher estava ali se derramando pelo seu perdão, pelo que ela sentia por Jesus, o fariseu pensava ser muito melhor do que ela. A identidade dele era uma identidade de que eu sou melhor do que ela. Só que ela sabia as feridas que ela carregava, as feridas que destruíram ali a sua identidade. Pode ver que eles não se referem a ela pelo nome, não tem nenhum nome, gente, nós não sabemos o nome dela nessa passagem, mas o Senhor sabe exatamente quem ela é. O Senhor, nesse momento, ele estava curando a identidade dela. Ela estava renunciando. Quando ela se prostra aos pés de Jesus e ela vai até Jesus, ali ela renuncia àquela identidade que colocaram sobre ela, a identidade de prostituta. Renunciar, aqui eu vou ler o conceito de renunciar segundo a Bíblia. Renunciar é abandonar toda ambição pessoal, não querer ser a referência para si mesmo, exaltando-se, mas é abrir-se para o projeto de Cristo. Muito forte falar sobre esta mesa de renúncia. Todos nós temos renúncias a fazer. No nosso íntimo sabemos exatamente o que devemos renunciar e não conseguimos, seja qual for o motivo. Tudo depende apenas do ângulo que você está enxergando e está olhando. Aquela mulher poderia ter olhado do ângulo que estava perdendo tudo, no caso ali, os seus clientes, e poderia inclusive passar fome. Vamos analisar todo esse contexto, esse cenário. Ela entrou numa casa aparentemente cheia de homens. Quantos homens ali, tirando Jesus e os seus discípulos, quantos homens ali poderiam se beneficiar dos serviços daquela mulher que, ao vê-la ali se derramando na presença do Senhor e tendo ali a sua vida transformada, porque ela estava renunciando? Você imagina que esse perfume que ela derramou aos pés de Jesus, algumas passagens falam que custam 300 denários, que era equivalente a 1 ano de salário. Era tudo que ela tinha, tudo que ela guardou com anos dos serviços que ela fazia, talvez até pensando na sua velhice, quando já não pudesse mais oferecer esses mesmos serviços. Ela renunciou a todo um futuro, ela quebrou aos pés de Jesus e largou tudo para trás. Então hoje nós temos uma pergunta para nós refletirmos: quanto custa a sua renúncia? Quanto custa você renunciar ao que você precisa renunciar? Quanto custa não renunciar o que é necessário renunciar? O que você tem a perder se renunciar? O que você vai ganhar se você renunciar? Então, com certeza, quando nós refletimos sobre esses questionamentos, o que nós temos a perder, o que nós vamos ganhar, temos que fazer isso com honestidade, assim, no coração, assim mesmo, de uma forma secreta, assim, daquilo que você sabe que você precisa renunciar, que eu sei que eu preciso renunciar e que tem um custo. Por isso que se chama renúncia. Tudo que você renuncia vai ter um custo, vai ter um preço, mas essa ponte da renúncia é que te leva a viver o extraordinário, o sensacional de Cristo. Quando nós paramos de dar valor àquilo que não tem valor, aquilo que realmente não importa, aquilo que muitas vezes é algo que te faz mal, que te escraviza, te mantém escravizado, te mantém prisioneiro de uma determinada situação, onde você tem dificuldade para renunciar mesmo. A palavra do Senhor diz que onde está
o seu coração, ali também está o seu tesouro. Às vezes o seu coração está no lugar errado e você está valorizando tesouros que estão te matando, que estão te aprisionando, que estão te escravizando. A palavra de Deus fala que quando nós somos conduzidos por algo, na palavra de Deus não existe campo neutro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado dos demônios, entende? Então isso é muito sério, muito sério. Para hoje, pensa, reflita, qual que é a sua renúncia? Ela renunciou tudo. Ali ela renunciou o trabalho, que não era algo, né, glorioso, mas era o que ela sobrevivia. Ela renunciou o trabalho e renunciou a pouca riqueza que ela tinha ali. Ela abriu mão, ela encontrou Jesus. E quando nós encontramos Jesus, de fato, não tem como você não renunciar. Não tem como. O constrangimento de estar aos pés de Jesus nos causa desejo de renunciar. Assim, Paulo diz o seguinte, deixa eu só colocar aqui, em Filipenses 3, do 7 ao 9, diz da seguinte forma: as credenciais que eles andam exibindo por aí, algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo, sim, todas as coisas que um dia considerei importantes para mim, todos os dias considerei importante, nada mais vale para a minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Em primeira mão, tudo o mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela renunciou, assim como Paulo fala nesse texto, ela renunciou tudo que ela julgava ser importante, ela renunciou tudo que para ela poderia ter algum valor e ela largou para trás, ela renunciou, porque para ela o que valia era estar aos pés de Cristo, era se sentir amada, se sentir realmente aquela que Deus criou para que ela fosse. Paulo aqui, nós estamos falando de Paulo, é uma pessoa que sabe muito bem do que ele está falando, ele sabe muito bem o que são as renúncias que ele teve que fazer. Paulo tem um texto que ele fala que ele é judeu, fariseu, circuncisado no dia certo, que no 8º dia, fariseu, praticante, que estudou, que fez isso, que faz aquilo, zeloso e tudo mais, e ele renunciou a tudo para viver por Cristo. É onde tem a frase, uma das frases mais bonitas na Bíblia, que foi Paulo que falou: o viver é lucro. Enquanto eu vivo, eu levo o evangelho de Cristo. Enquanto eu vivo, eu prego o amor. Enquanto eu vivo, eu prego a graça. Enquanto eu vivo, eu prego a ressurreição. Enquanto eu vivo, eu prego que a vida, que o Senhor nos trouxe vida e vida com abundância. E se eu morrer, é lucro, porque eu vou ver Jesus, eu estarei com Jesus. Então, eis aqui uma pessoa que pode falar claramente sobre renúncias. Essa pessoa é Paulo, ele renunciou tudo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso e por fim foi decapitado. Ele renunciou absolutamente tudo por amor de Cristo. O que tem te impedido de renunciar para viver o novo, o extraordinário, sensacional, que é viver com Cristo? Nossa, como que você pode virar para mim e falar que viver o novo, extraordinário, sensacional, se você acabou de falar para mim todas as mazelas que Paulo sofreu, que Paulo passou? Porque nós não estamos de olho no aqui e agora, nós estamos de olho na eternidade. Nós estamos de olho na recompensa, que ela é muito maior do que essa vida aqui, ela é muito maior do que vivemos aqui. Eu tive inúmeras renúncias e continuo renunciando. Renunciei a amizades, renunciei relacionamentos, renunciei proximidade até mesmo com alguns familiares. Eu decidi renunciar e vivo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós decidimos renunciar, existe um preço. Tem pessoas que saíram da minha vida que me custou noites de choro, me custou noites de lágrimas, de dores, de sofrimentos. Teve pessoas que foi ferido deixar. Teve pessoas que doeram muito. Teve lugares que eu também deixei de frequentar que não eram ruins, mas não edificavam a minha vida, da mesma forma que eu acredito que não edifica a sua. Amizades que não te conduzem a Cristo, elas estão te levando para o inferno, porque, como eu falei, não existe neutralidade.
Não existe campo neutro. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Se você não está com Deus, você está com demônios. É simples assim. Nossa, muito pesado isso que você está falando. Sim, porque eu quero que de uma vez por todas vocês consigam compreender que servir a Cristo não é brincadeira, é posicionamento. Temos que atravessar sim essa ponte da renúncia, só que nós não vamos atravessá-la uma vez, nós vamos renunciando dia após dia inúmeras coisas. Existem coisas hoje que é tangíveis, que são visíveis na sua vida, que você sabe que você tem que renunciar, assim como já existiu coisas na minha vida que era visível, era a olhos nus que eu precisava renunciar, que eu tinha que renunciar. E como eu falei, o viver já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando você tem essa revelação de que Cristo vive em você, o Espírito Santo que habita em você, ele está com você, inclusive nos momentos em que você vai pecar, isso entristece o seu coração, porque você foi tão amado, foi que nem o texto fala aqui. Quem muito ama, muito perdoado foi. Como você foi muito perdoado, Jesus te amou de uma forma exuberante, então você não quer entristecer o coração de Jesus. Essa ponte da renúncia, ela faz parte da vida cristã. Você vai renunciar a um vocabulário, você vai renunciar, de repente, um cigarro, uma droga, uma bebida, um relacionamento que muitas vezes não está à luz da palavra, né? E são as renúncias que nos dói, são as renúncias que nos machucam, são as renúncias que você pega e fala, não consigo. Consegue. Eu também achava que eu não conseguia, eu também achava que eu não ia conseguir, mas dia após dia o Senhor tem me provado que com o sangue de Jesus, que com o Espírito Santo conduzindo, nós conseguimos todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus, é o Espírito Santo que me conduz. Então hoje nós temos um convite para nos assentarmos a essa mesa, a mesa da renúncia. E renunciar custa caro, renunciar dói, mas pode ter certeza que vai valer a pena. Tudo que você renuncia, tudo que você deixa por amor a Cristo, Jesus não deve nada a ninguém. Não seria a mim e a você que ele ficaria devendo. Então, renuncie aquilo que o seu coração hoje, neste dia, nesta manhã, seja o horário que for que você estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor tem colocado no seu coração a necessidade de renunciar, seja o que for, ore, peça ao Senhor, Senhor, eu sei que eu tenho que renunciar, mas eu não consigo. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, em Romanos diz que quando você reconhece que você não consegue, é um momento que o seu coração se quebranta e aí o Espírito Santo consegue agir. Quando você age com sinceridade, fala, Senhor, essa é a minha fraqueza. Essa é a minha fraqueza. Eu não consigo deixar de ser fofoqueiro. Ser fofoqueira, quando eu vejo, eu já estou falando, eu não consigo me livrar disso. Me ajuda, é a hora que o Senhor vai agir na sua vida. Mas como Paulo diz, considero tudo como perda, que é o texto que nós lemos. O que para muitos parece ter valor, eu considero esterco. Você pode estar considerando esterco como se fosse ouro nesse dia, se apegando a algo que não vale absolutamente nada e deixando de assentar na mesa que te liberta e de uma vez por todas renuncie e seja livre. Talvez você esteja olhando para o esterco que está na sua vida, que está à sua frente e achando que é ouro, que é prata pura, dando valor àquilo que não tem valor. Peça hoje ao Espírito Santo para que ele te mostre quais são ou qual é a área que você nesse dia precisa pedir socorro, precisa se assentar na mesa da renúncia e pedir para que o Senhor te dê clareza e te fortaleça nessa caminhada sobre esta ponte. Nós estamos falando de mesa, mas existe uma ponte que precisa ser atravessada e hoje nós temos que atravessar essa ponte, que é a ponte da renúncia. Mas primeiro, antes de atravessar essa ponte, precisamos assentarmos na mesa e colocar para o Senhor na mesa aquilo que nós precisamos renunciar. Sente-se à mesa hoje com Jesus e fale para ele, Senhor, essa é a minha fraqueza, porque a palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte, que o Senhor vai te fortalecer e o Senhor vai te capacitar, assim como tem me capacitado dia após dia a vencer áreas da minha vida que são as minhas fraquezas, mas que eu renuncio o eu
porque eu já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Da mesma forma, Ele vai viver em você. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor.